Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estejas a assistir esse vídeo. Ok, primeiramente eu gostaria de agradecer a duas pessoas em especial, Milka e Crimilda, pela paciência. Eu sei que faz um tempo, eu prometi que ia gravar, não é? Ah, não gravei, mas aqui estamos nós, estamos de volta, não é? Temos novos colegas e vou fazer o resumo só para situá-los, né? Para verem o que nós já vimos e, acima disso, para todos, teremos um pulo do gato. O que quer dizer que, em menos de 2 meses, temos que estar a falar inglês, não é? E bem falado. Pois, como um homem sábio dizia, para falar qualquer língua, nós não precisamos, não é? De saber coisas complexas. Precisamos saber o básico bem sabido. Com o básico na ponta da língua, nós podemos nos expressar com segurança, não é? Mas se tivermos coisas complexas, não bem sabidas, nada podemos fazer, né? Então vamos nos fitar no básico, ok? Então, primeira dica para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Por favor, comprem um caderno. Eu sei que parece trivial e parece não faz muito sentido, mas isso ajuda demais, ok? Segunda dica: lista de verbos regulares e irregulares. Comprem listas de verbos ou baixem. Vai ajudar muito. Nós queremos usar o método do pulo do gato, um método rápido, não é? Não queremos perder tempo, não queremos nos focar em coisas que não vão ser úteis, não é? Então vamos nos focar na conversação, no inglês prático, naquilo que é do dia a dia, não é? Terceiro ponto para facilitar o ensino e a aprendizagem, façam uma playlist. Vocês escolhem as músicas desde que sejam em inglês. Não interessa se é rock, gospel, façam uma playlist em inglês. Isso vai moldar demais o vosso inglês, né? E, por fim, mas não menos importante, quarta dica: mindset antifraude. Nada de, eu não consigo, eu não posso. Vamos dar tudo de nós. Podemos qualquer coisa, ok? Então, vamos ao pulo do gato. Ok, então vamos passar para o primeiro pulo do gato, ok? Vamos a isso. Ok. A primeira coisa que vocês devem saber, o primeiro ponto, é que em inglês sempre colocamos sujeitos ou pronomes. Sempre, não tem como. Tem que ter sujeito, tem que ter pronome, ok? Ok, temos aí first person singular. É só lembrarem do iPhone, iPad, iMac. Se isso não ajudar, é só lembrarem dos preços, não é? Ai. Dói, né? Ai. Ok. A demagoga, né? Ok. I tem que ser I, ok? Vamos passar. You tem a tradução tu. He, she, it, we, you, they. Essas são as pronúncias, ok? Vê dificuldades, pode repetir o vídeo vezes sem contas, ok? Então, são os pronomes pessoais. É mandatório saber, ok? Porque vamos partir daí para formar qualquer frase ou sempre temos que colocar pronomes pessoais, então não tem como, ok? Diferentemente do português, que nós temos sujeito subentendido. Se eu dizer, por exemplo, estou com fome, eu subentendo o sujeito. Eu estou com fome. Tu estás a ver, não é assim? Mas eu posso simplesmente em português dizer estás a ver? Não estás a ver? Estás a perceber? Então, no inglês isso não é possível.
Se eu quiser perguntar, estás a perceber? Então fica are you understanding? Mas vamos chegar a esses pontos. O importante é saberem que sempre colocamos sujeito ou pronome. Esse é o primeiro ponto que vai nos ajudar no nosso método do pulo do gato. Vamos ao segundo ponto. Oh, that was bad. Ok. Vamos continuar. Ok. Tipos de frases. Ok? Tipos de frase. Aqui também é muito importante. Tipos de frases é tipo cultura geral, não é? Mas é importante referenciarmos aqui, não é? Type of sentences. Ok. Basicamente, tem vários tipos de frase, podemos encontrar declarativas, podemos encher muita coisa, mas não é o que nós estamos à procura. Nós estamos à procura de coisas práticas e rápidas, ok? Nós vamos nos cingir a frases em inglês afirmativas, negativas e interrogativas. E essas frases distinguem-se umas das outras, ok? Pela sua estrutura. No inglês, cada tipo de frase tem sua estrutura, o que facilita muito, não é? O que nos faz, às vezes, não considerarmos muito os sinais de pontuação, ok? Então, vamos explicar isso com mais detalhes, ok? Generally, affirmative statements start with the subject. De modo geral, tem exceções, né? Mas de maneira geral, frases afirmativas iniciam com sujeito. Nós já vimos sujeito lá atrás, né? Sujeito ou pronome, né? Ok. Frases afirmativas são assim. Vamos explicar mais para frente e vamos dar exemplos. Aqui o importante é anotarem o que está a dizer, não é? Então, só para resumir, método do pulo do gato. Ponto número 1. Saber que sempre colocamos sujeito. É só anotar. Sempre colocamos sujeito, não é isso? Ponto número 2. Conhecer os tipos de frase. É o ponto número 2, é onde nós estamos, não é? Ok. Então, basicamente, na frase afirmativa sempre vai começar com sujeito. Ok. Frases negativas. Aí é onde temos o grande problema. A maior parte das pessoas pensam que a palavra not significa não. Não é isso. Não significa não. O not normalmente não aparece de maneira isolada. Sempre vai aparecer acoplado com um verbo. Ok? Sempre aparece junto de um verbo. Ok? Ok. Not is an adverb that modifies a verb. Not é um advérbio que modifica o verbo, indicating a negative or denial, indicando o negativo ou a recusa, né? It needs to be connected to a verb to form a complete and grammatical correct negative statement. É necessário, não é? Precisa estar sempre conectado a um verbo para formar uma frase, não é? Gramaticalmente correta. Frase negativa, no caso, né? Ok. Então, vamos parar de pensar que not é não, ok? Not sempre aparece junto de um verbo, normalmente. Verbo to be e verbos modais, ok? Não precisa se preocupar. O ponto é saberem que frases negativas, não é? Tem not. Mas o not sempre aparece acoplado a um verbo. Esse aqui é o ponto, ok? Frases negativas. Então já falamos de afirmativa, negativa e por fim vamos ver frases interrogativas. Geralmente frases interrogativas em inglês iniciam com verbo, ok? Ok, tem uma distinção aí. Verbos se forem frases interrogativas simples, ok?
Estamos a falar de frases interrogativas simples. Se forem questões, por exemplo, abertas, não é? Então aí vão iniciar com palavras interrogativas ou palavras que servem para fazer questões. Question words, ok? Então, temos basicamente, resumindo, né? Dois tipos de questões. Questões simples e questões abertas. Questões simples são aquelas que nós podemos responder com um sim ou não. É importante saberem isso. Questões simples são aquelas que nós respondemos com sim ou não. Questões abertas, nós precisamos fundamentar a nossa resposta. Não podem ser respondidas com um simples sim ou não. Qual é teu nome? É uma questão aberta, não é? Tem uma palavra interrogativa que é qual, ok? Não podemos dizer, não podem perguntar qual é teu nome? Sim. Mas em inglês já acontece, né? Perguntar what are you doing? Yes. O que estás a fazer? Sim. Ok. Então temos essa distinção aí, ok? Então depois, para facilitar, não é? Um bocadinho mais para frente, tem aí palavras interrogativas. Temos o what, podem fazer um print e verem com mais vagar, mas vou passar a ler bem rápido, não é? Ok, deixa eu colocar a cor azul aqui, facilitaria muito, ok? What significa o que, qual, quais, que, ok? How, como. O how pode mudar de sentido dependendo do que está conectado a ele, não é? Então, procurei colocar o maior número de coisas possíveis aí para podermos ter a ideia de que a palavra interrogativa how é muito útil, ok? How much? Quanto? How many? Quantos? How often? Com que frequência? Quantas vezes? How long? Quão longo ou quanto tempo? How far? Quão distante ou quão longe? How old? Quão velho? Se em inglês, quando se pergunta a idade, né? Como se estivessem a perguntar quão velho tu és, né? How old are you? Depois tu respondes, like, eu sou de 28 anos de atrás. Like, I am, não pode ser I have, não é? Se nós traduzíssemos literalmente, seria quão velho tu és? Eu sou de 28 anos de atrás. E azul, lembro se tem e azul. Mas vamos ver mais para frente, é só um comentário. Ok, vamos continuando, né? Temos how, mais adjetivo ou advérbio. How big, quão grande. How quickly, quão rápido. Também pode se perguntar how fast. How fast is the car? Quão rápido é o carro? Ok, where não tem muitas coisas a se dizer. Where, onde, when, quando, why, por quê, which, qual. Quando temos é qual, quando é para escolher, né? Qual entre algumas opções, né? Which one, qual ou quais. Who, quem, whom, quem ou para quem. Whose, de quem, ok? Vamos entender isso tudo mais à frente. Mas aqui o importante não é o que está escrito, não é? É o conceito que vocês têm que meter na cabeça para o método funcionar. O que nós estamos a tentar transmitir aqui é tipos de frase. Entenda que existem frases afirmativas que geralmente iniciam com o sujeito, frases interrogativas que geralmente iniciam com o verbo se forem simples, ou palavra interrogativa seguida do verbo quando são abertas. Frases negativas que tem que ter lá algum note, ok? Mas esse note não aparece de maneira isolada, sempre está acoplado a um verbo, ok? Esse foi o ponto
número 2. Vamos ao terceiro ponto. Ok. O que precisamos saber é que nos tipos dos verbos, não é? É uma coisa muito básica. Temos verbos regulares e irregulares. Senhores e senhoras, a lista de verbos aqui vai ajudar demais, demais mesmo. Então, é imperioso que tenham listas de verbos regulares e irregulares, ok? Agora, é importante dizer isto. Verbos regulares e irregulares não formam interrogativos ou negativos. Precisam de um verbo auxiliar. Daí a importância de entender isto. É um pulo do gato, porque se tu sabes disso, vais evitar muito erro mesmo. E vais ganhar confiança de falar. Então, por favor, isso parece só um bate-papo, mas se tu seguires, esse é um método, não é? Se tu seguires o que eu estou a dizer aqui, eu te garanto que em menos, mesmo em um mês, podes falar. Se seguires, arrisca o que eu estou a dizer, ok? Então, vamos lá. Estamos a dizer o quê? Que os verbos, deixa eu colocar aqui, regulares e irregulares precisam de um verbo auxiliar, ok? Precisam de um verbo auxiliar. No caso, no presente será o do, no passado será did. No presente tem duas formas verbais, na verdade, né? Uma para as outras pessoas, excluindo a terceira, e a outra para a terceira pessoa. Para a terceira pessoa do singular, no caso, seria das. Para as outras pessoas seria do, não é? Mas iremos ver isso com mais detalhes, né? O interessante é saber que verbos regulares e irregulares precisam de um verbo auxiliar. É um verbo regular? Sim. Precisa de um auxiliar para fazer questões e negativos. Uma frase que é muito famosa, tu não pode dizer, por exemplo, I not speak English. Isso estaria muitíssimo errado, é mesmo que, epa, não sei dizer isso que é em português. Mas de certeza é uma coisa que faz com que vires uma piada, né? Ou I speak not. Isso aí está mesmo muito errado, porque esses verbos precisam de um auxiliar para formar negativos ou interrogativos. No caso seria I don't speak English. Mas vamos chegar o importante, volto a refrisar, é saber de que verbos regulares e irregulares precisam de um auxiliar. Ok, vamos passar. Tem uma categoria de verbos que eu preferi chamar especial, ok? Que inclui o verbo to be e os verbos modais. Por que eu chamei de especial? Porque esses verbos por si só fazem questões e negativos. I am not é verbo to be, não é? Mas vamos chegar. Não damos com pressa. O interessante é saber de que esses verbos que intitulamos especiais, to be e modal, não precisam de um verbo auxiliar, pelo menos no presente, não é? E no passado, né? Por si só formam questões e negativos, ok? Passamos. Verbos auxiliares. Temos aí para facilitar verbo to do, né? Que no presente é do ou does, que eu já tinha comentado, né? As formas negativas no presente don't e doesn't. Dizer don't é mesmo que dizer do not.
Não toques nisso. Do not touch that. Não é? Ou don't touch that. É mais prático, né? Dizer don't, ok? Doesn't é mesmo que dizer does not. She doesn't speak Portuguese. Ela não fala português, ok? Mas vamos chegar aqui. O importante, eu só estou a acabar dando exemplos, mas não há necessidade. O importante aí nos tipos de verbo é saber de que temos verbos regulares e irregulares, verbos especiais e verbos auxiliar, e saber o tratamento de cada um. Verbos regulares e irregulares necessitam de um verbo auxiliar. Verbos especiais não necessitam de um verbo auxiliar. Verbos auxiliares são mesmo para ajudar, né? São os verbos que vamos usar como auxiliares, ok? Temos o will, né? Que usamos no futuro, logicamente. É um verbo auxiliar, sim, porque vamos colocá-lo para junto de um verbo principal. Ele estará ali a auxiliar, ok? Ok. Então, tem uma nota que diz essa a diferença é a base para 90% das frases em inglês. E é verdade, não é aquela estatística inventada, tipo, epa, 99% das pessoas. É uma estatística que se tu googlares, não é? Vais encontrar. E faz todo sentido. Todas as frases, a maior parte das frases, não todas, desculpem, são formadas nesses moldes, usando verbos regulares ou verbos especiais, ou não, com a ajuda dos verbos auxiliares, no caso, para verbos regulares e irregulares, ok? Vamos continuando. Ponto número 4. Ok. Vamos a isso. Vamos que vamos. Verbo to be. Verbo ser ou estar. Urei. Urei mesmo. Senhores, aqui é um ponto importante. Se tu estás a ver o vídeo nas correrias, podes deixar para um outro momento. É só depois voltar e dizer quero ver aquela parte sobre o verbo to be. Porque eu não posso ser exaustivo o suficiente de quão o verbo to be é importante no inglês. Like, eu vou de dar um exemplo, não? Tem um livro chamado, né, Uma Hora, acho que é isso, nem mesmo uma hora, não? Nem mesmo uma hora. É de usar a analogia do Pai Nosso, né? Católicos que me perdoem, né? Ok. Não, é só para termos a analogia, né? Ok. O verbo to be é como se fosse a oração do Pai Nosso, ok? A oração do Pai Nosso parece uma oração muito simples, né? Muito simples. Leva só uns 30 segundinhos. Pai Nosso que estás no céu, santificado, e já está, não é? Mas quando Jesus ensinava, aquela oração era muito mais profundo do que isso. O problema é não entender a essência. Se tu entenderes a essência, vais evitar olhar as coisas de maneira supérflua, não é? De maneira superficial, não é? Vais começar a entender a essência das coisas. Se nós usamos o verbo to be superficialmente, vai parecer I am, you are. E é só isso, parece que não tem nada demais. Mas tu podes falar muito inglês, podes se virar mesmo, like, só usando o verbo to be. Parece mentira, assim, parece. Mas é verdade, é a mesma ideia do livro que o autor do livro, nem mesmo uma hora, traz sobre a oração do Pai Nosso, né? Ele diz que é possível uma oração que os católicos fazem em menos de 30 segundos, um minuto no máximo, né? Levar uma hora. Sim, a ideia dele é que se pegares o trecho onde diz Pai Nosso que estás no céu, não é?
é para exaltar a Deus, não é? Tu podes dizer mais coisas, não se limitar no que está ali escrito, né? E por aí vai. Então ele vai detalhando, ele mostra que mesmo uma hora podes levar fazendo essa oração. Então, é a mesma ideia que eu trago aqui. Vamos deixar de pensar de maneira superficial. Verbo to be é muito profundo. É muito profundo porque pode usar para questões, pode usar para frases afirmativas, pode usar para negativos, pode usar como auxiliar, pode. Dá para fazer muita coisa com o verbo to be. É isso que eu quero que entenda. Ok, o mais básico é o que nós já aprendemos. Ok, a primeira pessoa tem que estar ligada ao am no presente, não é? No caso aí é presente, né? I am, eu sou ou eu estou. You are, tu és ou tu estás. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, aquilo é ou aquilo está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vós sois ou vós estáis. They are, eles ou elas são, eles ou elas estão, ok? Basicamente, é isso que nós estamos a ver se nós pegarmos superficialmente. Mas se nós entrarmos ao fundo, não é? Podemos começar a usar o verbo to be, não é? Por exemplo, para fazer questões. Como é que faríamos isso? Esse é o assunto da próxima aula, ok? Mas vamos tentar memorizar o que temos aí. Então, o verbo to be é só saberem que no presente, tem três formas verbais. De maneira resumida, que é am, a e is. É só isso. Am é só para a primeira pessoa do singular. Is é só para a terceira pessoa do singular. E a para todas as pessoas do plural, incluindo a segunda do singular. Obrigado.